Olá, é uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui hoje, podendo conversar com vocês sobre esse importante pensador brasileiro, Henrique Cláudio de Lima Vaz. Lima Vaz é um filósofo brasileiro de inspiração cristã. Ele faz filosofia no Brasil e a partir do Brasil. As grandes questões colocadas pelo seu pensamento que movem a sua reflexão são questões concretas, questões que nascem do contexto político-social brasileiro. Portanto, Padre Vaz é um filósofo que assume a filosofia a partir de um engajamento social e de uma responsabilidade muito grande. Mas é um filósofo também que faz filosofia a partir de uma perspectiva própria, que é a perspectiva cristã. Estamos falando de um pensador cristão que se nutre da experiência cristã para pensar o seu tempo e a sua realidade. Tanto um dos grandes desafios da filosofia limavaziana encontra-se na necessidade de pensar uma articulação profunda entre modernidade e cristianismo. Padre Vaz nasceu em 1921, estamos, portanto, em festa, comemorando o seu centenário neste ano. É uma alegria rememorar, fazer memória, comemorar essa data tão especial para nós. Ele se formou em filosofia na Faculdade dos Jesuítas em Nova Friburgo e logo em seguida foi enviado a Roma para fazer teologia, seus estudos teológicos. Agora imaginem vocês, ele chegou em Roma em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Encontrou um contexto de devastação e também um contexto de esperança causado pelo final da guerra. Além disso, ele encontrou e se deparou com pensadores, tanto teólogos quanto filósofos, que queriam fazer teologia e filosofia de um modo diferente. Queriam fazer filosofia e teologia responsável, engajado com os grandes problemas históricos. Dois grandes nomes são importantes aqui, que influenciaram de um modo decisivo a reflexão e o percurso filosófico de Lima Vaz. Então, tem outros que influenciaram também, mas eu gostaria de mencionar aqui Henri de Lubac e Emmanuel Mounier. Nesse período que esteve em Roma, o Padre Vaz concluiu seus estudos também em filosofia. Ele fez doutorado em filosofia com uma tese sobre Platão. O tema da tese é Dialética e Contemplação em Platão, sob orientação do professor René Arnaud. Esse tema da dialética é um tema fundamental para a perspectiva do Padre Vaz, porque depois ele vai assumir a dialética como um modo de fazer filosofia, como um método de fazer filosofia. É o que eu vou comentar mais à frente. Ao concluir o seu doutorado, Padre Vaz voltou para o Brasil. Ele foi destinado a se tornar professor na Faculdade dos Jesuítas em Nova Friburgo, e nesse período ele manteve contato com um grande amigo que era o Fernando Bastos de Ávila. E o Fernando Bastos de Ávila estava envolvido com alguns jovens da Juventude Universitária Católica que fizeram a experiência de se engajar socialmente e agora tinham grandes questões, já que o Brasil vivia um problema social concreto, havia uma efervescência política muito grande no Brasil e os jovens também se sentiam muito atraídos pela perspectiva do marxismo. E o Fernando Ávila, ele convidou então o Padre Vaz para escrever alguns artigos que pudessem orientar e servir, ajudar esses jovens a fazer um discernimento nesse contexto social tão difícil que o Brasil enfrentava. E o Padre Vaz começou então a escrever alguns artigos, a publicar alguns artigos sobre o marxismo, o cristianismo e a consciência histórica. E nesses artigos o Padre Vaz se posiciona como um adversário de Marx, porque ele mostra que há no interior da filosofia marxiana uma contradição interna. Curioso, pessoal, é que o Padre Vaz foi condenado ou acusado de ser um comunista. Tem um texto muito precioso que é um testemunho do Paulo Arantes, e nesse testemunho Paulo Arantes diz assim: olha, naquele contexto conturbado da final da década de 50 e início da década de 60 no Brasil, haviam dois modos de fazer filosofia. Uma filosofia que estava dentro da universidade, que era uma filosofia rigorosa, uma filosofia preocupada com a filologia, mas pouco interessada na realidade no contexto social brasileiro, e havia algumas pessoas que estavam mais interessadas no contexto social brasileiro, mais interessadas em se aliar a uma perspectiva revolucionária, mas pouco rigorosas do ponto de vista filosófico. O Padre Vaz se situa então nesse contexto como uma espécie de meio termo, porque ele era um autor extremamente rigoroso, pensava de modo muito profundo, fazia uma filosofia séria, mas ao mesmo tempo fazia uma filosofia preocupada com o contexto, em diálogo com a realidade político-social do Brasil. Então talvez seja por isso que o Padre Vaz tenha atraído tanta atenção daqueles jovens, que viram na figura do Padre Vaz uma espécie de luz para orientar os seus posicionamentos políticos. Então os jovens da Juventude Universitária Católica
Eles começam a ir até Nova Friburgo para conversar com o Padre Vaz sobre seus posicionamentos políticos e são orientados a fazerem leituras, há momentos de conversa e o Padre Vaz se torna até amigo, né, desses jovens. O problema é que nós estamos vivendo aqui no final da década de 50 e início da década de 60, uma agitação política enorme, e os superiores da Companhia de Jesus ficam receiosos desse envolvimento do Padre Vaz com essa militância política. Dado importante aqui é que o Padre Vaz nunca foi um militante político. Existe um depoimento belíssimo do Herbert de Souza, em que o Herbert de Souza diz que o fantástico do Padre Vaz é que ele acolhia a todos, ele refletia com a juventude universitária católica, ele apresentava alternativas e caminhos, mas sem nunca ser um militante político. Então o Padre Vaz, ele se envolve com esses jovens. A Companhia de Jesus começa a ver nisso um perigo, porque há uma agitação política muito grande nesse momento histórico do Brasil, e para tentar acalmar os ânimos, os jesuítas destinam o Padre Vaz para Belo Horizonte, transferem o Padre Vaz para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, o Padre Vaz foi imediatamente convidado para ser professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal da UFMG, e ele então se transforma num grande professor dessa universidade até 1982. Ele recebeu em 2001 o título de professor emérito da UFMG. O que é importante aqui? Importante é perceber que o Padre Vaz, ele faz uma filosofia muito preocupada com o social, mas ao mesmo tempo é uma filosofia muito rigorosa e muito profunda. Ele quer encontrar os porquês últimos dessa realidade social. Então a filosofia do Padre Vaz não é uma filosofia que se detém em análises puramente sociológicas, ou não é uma filosofia política que se detém em análises de filosofia política, mas é uma filosofia que parte das grandes questões colocadas pelo tempo histórico e faz um movimento na direção de encontrar resposta a essas grandes questões, mas um movimento na direção de perguntar e de colocar as perguntas últimas. Nesse sentido, eu posso dizer que a filosofia do Padre Vaz se constitui desde o início a partir de uma perspectiva ontológica. Então, o Padre Vaz lecionou até 86 na Universidade Federal de Minas Gerais, mas em 82 a Faculdade Jesuíta foi transferida para Belo Horizonte. O Padre Vaz também lecionou na Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte e ele, na verdade, lecionou ali até o último dia da sua vida. O Padre Vaz era uma pessoa extremamente modesta, uma pessoa avessa a grandes eventos sociais, mas era uma pessoa extremamente concentrada, extremamente dedicada, extremamente engajada no seu exercício, que era o exercício de fazer filosofia. A pergunta que a gente pode colocar é: diante de Lima Vaz, nós estamos confrontados com um historiador da filosofia? O Padre Vaz colocou problemas sobre a história da filosofia no Brasil? De tudo, é importante perceber que a história é um tema central da filosofia limavaziana. Então, a história perpassa toda a reflexão de Lima Vaz, faz uma rememoração histórica, mas ele o tempo inteiro insiste que ele não é um historiador da filosofia. Quando fala da Idade Média, por exemplo, ele diz: olha, eu não sou um medievalista. Que embora a história da filosofia tenha um papel fundamental na sua abordagem filosófica, o que o Padre Vaz quer fazer é uma filosofia que se constitui como uma filosofia sistemática. O que ele elabora é um discurso sobre a realidade que tenta reordenar, em certo sentido, a multiplicidade do real a uma unidade de sentido. A multiplicidade, a porética do real a uma unidade de sentido. O Padre Vaz faz história da filosofia? Não, ele não faz história da filosofia, embora a história seja um tema que perpassa a sua obra de modo fundamental. E o Padre Vaz faz história da filosofia no Brasil? Também não. O Padre Vaz escreveu 2 textos importantes sobre a filosofia no Brasil. O primeiro texto foi Filosofia no Brasil Hoje, e um segundo texto, O Problema da Filosofia no Brasil. Mas o Padre Vaz não se dedicou propriamente à história da filosofia no Brasil. Alguns que se dedicam à história da filosofia do Brasil dizem até que esses textos do Padre Vaz têm limites, não é, que precisam ser superados. Importante perceber é o posicionamento do Padre Vaz diante do contexto brasileiro, e isso fica bastante claro, e eu vou ler aqui para vocês uma citação do texto O Problema da Filosofia no Brasil, quando ele diz o seguinte: fazer filosofia com honestidade e lucidez, com energia e aturado esforço intelectual, é uma exigência de justiça para conosco mesmo e
para com o povo brasileiro. Portanto, fazer filosofia, Padre Vaz, é fazer filosofia no Brasil, é engajar-se na realidade social e política brasileira, é assumir a responsabilidade por isso e fazer, então, uma filosofia que dê conta, né, de alguma forma, de iluminar essa realidade social brasileira. Diante disso, a pergunta que fica é: se ele não é um filósofo, um historiador da filosofia, como é que a gente pode pensar a filosofia do Padre Vaz? E aí eu diria que a filosofia do Padre Vaz, ela tem que ser pensada à luz daquilo que eu disse no início. Para o Padre Vaz, a filosofia é um modo exigente de vida. E esse modo exigente de vida assume como um método de investigação a dialética. O que é importante perceber aqui é que para o Padre Vaz, a dialética não é um conjunto de regras que eu aplico à realidade. A dialética também não pode ser entendida a partir dos analíticos de Aristóteles, onde a dialética é entendida como um exercício silogístico da razão, onde a gente tem a tese, a antítese e síntese. A dialética para o Padre Vaz, ela é muito mais do que isso, porque para o Padre Vaz, a própria estrutura do real é dialética. Então, cabe a nós, filósofos, mergulharmos, né, na realidade para tentar compreender esse movimento que é inerente à estrutura do próprio real. Aqui o Padre Vaz se inspira em dois pensadores para pensar o seu próprio modelo de dialética. Ele se inspira em Platão e em Hegel. Para ele, Hegel fez uma releitura da dialética de Platão. E o que é característico da dialética de Platão? Platão parte da crise da polis grega para tentar encontrar um sentido para essa crise, encontrar um caminho de superação para as dificuldades, para as aporias do contexto histórico. E nesse sentido, ele estabelece um movimento horizontal de busca, não é? Pelo sentido. E nesse movimento, ele chega às ideias transcendentes. E Hegel? Hegel também parte de um contexto de dilaceração da cultura, provocado pela dificuldade de conciliação entre o pensamento helênico e cristão e o pensamento moderno. Mas a partir dessa dificuldade, Hegel propõe um caminho que é um caminho horizontal, a partir do qual a gente tem que pensar o ser que se manifesta no tempo e na história. Então, se de um lado a gente tem um modelo de dialética que está baseado, que está ancorado no cosmocentrismo clássico, no outro lado a gente tem um modelo de dialética que inaugura para o Padre Vaz o modelo historiocêntrico. O grande desafio do Padre Vaz será, então, tentar articular esses dois modelos. De um lado, afirmar a primazia absoluta da história. Não é? Nós somos seres históricos, as pessoas agem historicamente. Isso significa o quê? Significa que encontrar uma resposta para os dilemas do nosso tempo dependem de engajamento, de criatividade, de responsabilidade de cada pessoa humana. Mas, por outro lado, isso não é incompatível com a mensagem cristã. Então é necessário afirmar também, de um modo absoluto, a afirmação dessa realidade transcendente, não é? Então esse vetor vertical que aponta na direção de uma realidade que é condição última de possibilidade do ser pessoa de cada um. Padre Vaz, nesse movimento, ao escolher a dialética como método, ele propõe um método próprio, onde ele articula esses dois vetores que estão presentes nesses dois modelos paradigmáticos. E assim ele consegue pensar nosso engajamento histórico e, ao mesmo tempo, um engajamento histórico que não esteja desvinculado e desarticulado da mensagem cristã. É esse o desafio que ele se propõe ao fazer filosofia no Brasil e a partir do Brasil. E, ao fazer isso, ele articula essas perspectivas que pareciam até então perspectivas antagônicas. Não é? Importante perceber aqui é que nós estamos diante de um pensador brasileiro engajado com a realidade social, que tem uma obra riquíssima que precisa ser explorada, porque ele ainda tem muito a nos dizer.